Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 26 de novembro e no Resumido 291, a Jaguar quer ser a Tesla e quebra a internet. Jesus vira chatbot numa igreja da Suíça. Google pode ter que vender Chrome e Android. Robô sequestra outros robôs na China. Reino Unido e Austrália querem proibir redes sociais para menores de 16 anos. Luta de Mike Tyson decepciona milhões e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Se você quiser mais conteúdo do Resumido, tem a newsletter O Futuro Explicado. É só você visitar resumido.cc/newsletter e se inscrever. Não perca! You said that replacing the Jaguar head with a monogram was like murdering a British icon. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. I get it. That font looks like it belongs on a pink lemonade flavored condom. Cut! Imagina se a Coca-Cola um dia substituísse o logo tradicional por algo escrito com uma fonte moderninha, bem clean, só para parecer mais para frente. Se isso fosse feito sem muito cuidado, provavelmente seria um tremendo tiro no pé que arriscaria perder décadas de construção de uma marca icônica no imaginário popular se, sei lá, trocassem o logo pelo nome escrito em helvética num trabalho que poderia ter sido feito por um sobrinho que entende dessas coisas de computador. Pois foi mais ou menos essa a recepção que o rebranding da marca da Jaguar, a clássica montadora inglesa de veículos de luxo, responsável pelo carro do James Bond, recebeu na internet na semana passada. O rebrand completo só vai ser revelado no dia 2 de dezembro, durante a Semana de Arte de Miami, com o lançamento do seu primeiro modelo elétrico e a promessa de só fabricar modelos desse tipo a partir de 2025. Mas, como sabemos, a internet não espera nada nem ninguém e já massacrou o que foi mostrado até agora. Não faltam análises detalhadas, memes e vídeos tirando sarro do novo logo da Jaguar. E o que poderia ser melhor nesse mundo digital do que uma polêmica para trazer atenção para esse reposicionamento da Jaguar, né? A campanha tem uma estética focada em diversidade, em criatividade, parece até muito mais um anúncio de moda do que de carros. Aliás, não aparece um único carro na propaganda exibida até aqui. O reposicionamento da Jaguar gerou críticas exatamente por desviar do produto principal e também por fugir dos clichês da indústria, num momento delicado em que a empresa vê suas vendas globais despencando. Como não podia deixar de ser, o anúncio também serviu de campo de batalha entre conservadores e progressistas em torno de políticas woke. A fonte escolhida para o novo logo e o sumiço do Jaguar característico da marca foram das coisas mais comentadas, e aos poucos a Jaguar vai soltando mais informações, o que é uma ótima tática para manter a atenção lá no alto. O Jaguarzinho saltando faz parte sim do novo sistema, e outro ponto bastante comentado sobre o novo logo, o fato que as letras G e U estão em maiúsculas mesmo estando no meio da palavra, também tem uma explicação. É supostamente para ressaltar a pronúncia inglesa do nome da marca. No Reino Unido se fala Jaguar, com uma ênfase no G e no U ali, fazendo um som diferente de Jaguar, que é como se fala nos Estados Unidos. A The Verge disse que o novo logotipo, uma tipografia inspirada na pop art, mesmo acompanhado das frases fortes como não copie nada e delete o ordinário, remete justamente ao contrário. Uma fonte bastante genérica e sem nenhum tipo de originalidade. E isso está diretamente conectado a um movimento que nasceu e ganhou força com a cultura digital dos anos 2010. Um artigo da Slice, um site que fala sobre cultura de marcas, disse que o minimalismo, a estética que privilegia a simplicidade funcional, dominou o design contemporâneo, desde logos de marcas até móveis e dispositivos eletrônicos como computadores e celulares. Durante muito tempo, um dos grandes diferenciais da Apple em relação aos concorrentes era justamente ter produtos com visual marcado por linhas mais finas, cores mais sóbrias, fontes sem exageros.
E prezar por aparelhos que tinham funções mais intuitivas e um visual simples fez com que os produtos da Apple se tornassem símbolo de uma personalidade arrojada, o que se refletia no preço. Se hoje a gente tem a Samsung, a Microsoft focadas num clean design, com logos e campanhas de menor apelo popular, isso tem a ver com o trabalho da Apple lá nos anos 2010. A simplificação extrema também pode apagar detalhes que dão identidade e significado para as coisas. No episódio 268, eu comentei sobre o livro Filtered World, que fala sobre como os algoritmos ditam a maneira como a gente consome conteúdo. Um dos exemplos usados para explicar o poder dos algoritmos é a Starbucksização das cafeterias, que faz com que toda loja de café hoje em dia queira parecer um Starbucks, deixando tudo sem alma, o que é reflexo de uma sociedade homogeneizada justamente pelos algoritmos. Voltando ao caso da Jaguar, o caminho escolhido tem um objetivo claro: disputar mercado com a Tesla, já que eles vão entrar nesse setor de veículos elétricos. O Elon Musk acusou o golpe, não se aguentou e comentou no post da campanha, perguntando ironicamente: "Vocês vendem carros?" É bom lembrar que um sistema de marca é muito maior que o logo e que é bom esperar o projeto completo ser lançado com todas as suas aplicações para se ter uma noção se é bom ou ruim. A Jaguar não quer mais ser atrelada a valores antigos e a um público mais velho e está indo buscar os jovens. O propósito da construção de uma marca não é só vender os produtos, mas é vender desejo. Como disse o designer @DracoImagem num bom fio sobre o tema no X Twitter. Eu troquei uma ideia boa com o designer Fábio Lopes, um amigo que fez, entre outras coisas, o rebrand do escudo do Flamengo. E ele tem uma opinião um pouco diferente disso tudo que está sendo dito, mas não deu tempo de eu compilar tudo que ele falou comigo pelo WhatsApp aqui no episódio. E, de repente, são uma boa coisa para ser um conteúdo extra no WhatsApp ou até na newsletter. Eu vou pensar o que eu vou fazer com esse conteúdo, mas pode me cobrar. Fora isso, o mercado mudou muito, né? Principalmente no vertical de veículos elétricos. Os carros chineses estão dominando as vendas e têm uma estética particular que parece se conectar bem mais com o público consumidor atual. De toda forma, a nova identidade da Jaguar é a cara desse mundo hiper minimalista pintado pelas marcas pós-2010, em que para ser diferente é preciso ser o menos diferente possível. E aí fica tudo meio igual mesmo. O público mudou, a marca mudou, mas continua despertando desejo. A questão é o desejo de quem agora? A tão aguardada luta de boxe entre o influenciador Jake Paul e o ex-campeão Mike Tyson foi um espetáculo decepcionante. Você deve ter assistido, assim como todo mundo, né? Eu vi. O evento não entregou muito além de nostalgia e teve um desempenho previsível. Mesmo que seja uma lenda, o Mike Tyson hoje é um ex-pugilista de 58 anos, aposentado há quase 20. E muita gente ainda acredita que foi tudo armação. Tem um vídeo circulando que mostra um momento em que claramente o Tyson desiste de dar um cruzado limpo no queixo do Jake, que com certeza colocaria o rapaz para sonhar totoso até de manhã. Mesmo com todos os sinais de que não seria mesmo um grande espetáculo, mais de 60 milhões de pessoas assistiram ao vivo, o que mostra o tamanho do desejo que a gente tem de viver momentos em conjunto, com uma realidade minimamente compartilhada, mesmo num programa totalmente voltado para a economia da atenção como foi esse. A Netflix enfrentou problemas técnicos que congelaram a imagem para muitos espectadores, teve também travamento, legenda atrasada, e a transmissão foi considerada um teste para a noite de Natal, em que a Netflix vai transmitir um jogo de futebol americano com um show da Beyoncé no intervalo, e isso aí vai realmente testar o sistema e não pode falhar. Imagens criadas por inteligência artificial seguem redefinindo os limites da nossa percepção do que é real e o que não é. A Itana é uma modelo virtual criada por IA e é mais um exemplo dessa transformação. Com traços que replicam a estética e o comportamento de influenciadores reais, a Itana acumulou mais de 4 milhões de seguidores no Instagram e atraiu marcas querendo carona na sua imagem. A modelo é gerenciada por uma agência de Barcelona e parece um novo passo no marketing digital. Em vez de tentar promover mulheres de padrão de beleza irreal, agora o mercado partiu para uma perfeição realmente inalcançável por qualquer ser humano.
A integração de IA com traços de personalidade reais já é uma realidade. Karen AI é um chatbot baseado na influenciadora Karen Marjorie, que fez sucesso ao agradar os fãs e transformá-la em milionária aos 24 anos. Disponível para interações por $1 por minuto, a Karen AI oferecia uma troca quase humana de companhia, indo de conversas triviais a apoio emocional. O sucesso foi tanto que a Karen enfrentou ameaças e precisou de segurança adicional, e ela decidiu por isso desligar o experimento. No episódio 287, eu mencionei o caso de um adolescente que tirou a própria vida depois de se envolver emocionalmente com o chatbot, ilustrando os riscos associados a tecnologias tão sofisticadas. Uma pesquisa do Pew Research Center mostrou que 4 em cada 10 adultos com menos de 30 anos obtêm notícias regularmente através de influenciadores em redes sociais, e mostrou como esse ambiente é dominado por vozes masculinas e conservadoras. O estudo analisou criadores de conteúdo com mais de 100 mil seguidores e mostrou que 63% são homens e só 30% são mulheres. Em termos ideológicos, as vozes conservadoras predominam, especialmente no Facebook, onde superam progressistas na proporção de 3:1. Esses números desmentem a narrativa comum de que as redes sociais censuram conteúdo conservador. Na verdade, os algoritmos tendem a amplificar essas vozes, enquanto o conteúdo progressista e feminino frequentemente é mais suprimido. Na contramão do mar de desinformação das redes sociais e dos chatbots de IA, a startup norueguesa Factverse criou ferramentas de verificação de fatos em tempo real. Diferente dos modelos de linguagem como o ChatGPT-4, a IA da Factverse usa aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural treinados em dados confiáveis e curados. E a tecnologia busca identificar afirmações que podem ser verificadas consultando fontes online e acadêmicas e classifica aquelas com histórico comprovado de credibilidade. Segundo a CEO, a ferramenta já supera modelos como GPT-4 e GPT-3 na precisão de identificar e validar informações em 114 idiomas, com uma taxa de sucesso de 80%. Well, a new art exhibit is making headlines across the globe after a church put an artificial intelligence version of Jesus Christ in a confessional. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. People can interact with a hologram version of Jesus and receive spiritual advice and encouragement. A inteligência artificial está provocando transformações que vão além do aspecto tecnológico. No Guardian, o Jonathan Birch, filósofo da London School of Economics, faz um alerta sobre possíveis rupturas sociais entre as pessoas que vão acreditar que os sistemas de IA têm consciência e as que vão rejeitar essa possibilidade. Isso pode parecer papo de ficção científica, mas pode deixar de ser já, com alguns acadêmicos prevendo o surgimento de IAs conscientes até 2035. No episódio passado, eu falei sobre a expectativa dos fundadores da OpenAI e da Anthropic de que se chegue à inteligência artificial geral até o ano que vem. Esse tipo de divergência pode se manifestar de maneira parecida com as diferentes visões culturais sobre direitos dos animais. Enquanto na Índia há milhões de vegetarianos, os Estados Unidos são dos maiores consumidores de carne do mundo e, com certeza, ambos os cidadãos desses países veem as coisas de maneira diferente. E essa discussão sobre as IAs terem ou não consciência já começa a se materializar em experimentos como o de uma igreja em Lucerna, na Suíça, que instalou um avatar digital de Jesus capaz de dialogar em 100 idiomas no confessionário. É isso aí, você senta no confessionário e se confessa direto para Jesus. Em 2 meses, mais de 1.000 pessoas interagiram com o sistema e 66% relatou ter tido uma experiência espiritual. Apesar do sucesso do Jesus IA, o teólogo Marco Schmid, responsável pelo projeto, decidiu que o experimento seria temporário por conta dos riscos e da responsabilidade de manter um avatar permanente que poderia, potencialmente, dar conselhos espirituais controversos. Já pensou o Jesus alucinado? Enquanto isso, pesquisadores de Stanford e do Google DeepMind conseguiram replicar com 85% de previsão a personalidade de 1.000 voluntários em agentes digitais.
criando versões sintéticas dessas pessoas que podem responder como se fossem um indivíduo real. O estudo utilizou entrevistas de 2 horas com cada participante para capturar nuances da personalidade, valores, memórias formativas e coisas assim. Olha, essa IA aí tá de parabéns, porque eu tenho amizade aí de mais de 30 anos que eu até hoje não consigo cravar bem a personalidade. Especialmente porque as pessoas mudam muito, né? E esses gêmeos digitais poderiam ser utilizados em pesquisas sociais e comportamentais que seriam muito caras, impraticáveis ou até antiéticas para serem feitas com pessoas reais. Apesar disso, esse tipo de versão sintética de alguém traz também preocupações sobre possíveis manipulações de identidades digitais sem consentimento. Com tanta mudança no horizonte, a corrida tecnológica só acelera. Nos Estados Unidos, uma comissão do Congresso recomendou a criação de um programa similar ao Projeto Manhattan, que foi criado para desenvolver a bomba atômica, para garantir a liderança na criação da inteligência artificial geral, a AGI na sigla em inglês. O relatório sugere contratos de longo prazo e financiamento prioritário para empresas de IA, de computação em nuvem e também para data centers, além de restrições à participação chinesa em setores estratégicos. Já a China é a líder em volume de pesquisas sobre IA, com mais de 575 mil artigos publicados contra 359 mil dos Estados Unidos, além de já ter estabelecido mais de 2 mil programas de graduação em IA desde 2018. Corre atrás, Brasil! O debate sobre IA evolui em múltiplas frentes, da filosofia, à geopolítica, da religião, à ciência, e enquanto os governos disputam a liderança tecnológica e as empresas correm para criar sistemas mais poderosos, uma questão fundamental vai ser como a gente vai lidar com as máquinas que podem não só imitar a nossa consciência, mas também desenvolver uma. As divergências sobre direitos dos animais podem até parecer pequenas comparadas às futuras discussões sobre os direitos de seres digitais que pensam, sentem e talvez até rezem. Como quase tudo que envolve avanços tecnológicos, as técnicas de clonagem de voz com IA avançam mais rápido do que as regulações legais conseguem acompanhar. Celebridades como David Attenborough, Jennifer Aniston, Scarlett Johansson já tiveram suas vozes replicadas, resultando em fraudes e usos não autorizados que vão de golpes financeiros a declarações políticas falsas. Não precisa de muito dinheiro para ter acesso a ferramentas de IA que emite essas nuances de entonação, respiração e pausas humanas que tornam as cópias quase indistinguíveis das vozes originais. Por incrível que pareça, tá até demorando para começar a dar problema no dia a dia com isso, mas eu acho que não falta muito tempo não. E se o uso da voz é um problema, o uso da imagem para vídeos é pior ainda, principalmente com a popularização dos deepfakes. Na Pensilvânia, um caso desses abalou uma escola em Lancaster e levou ao fechamento temporário da instituição. Um estudante criou imagens sexualmente explícitas de cerca de 50 colegas e o diretor da escola foi acusado de negligenciar a denúncia anônima feita em 2023 e só ter tomado providências quando a polícia foi informada já em 2024. Diferente do Brasil, a legislação atual dos Estados Unidos é insuficiente para lidar com esse tipo de crime, que promete se tornar cada vez mais comum. Um tribunal federal apoiou a decisão de uma escola de Massachusetts de punir um aluno pelo uso indevido de IA num projeto escolar. Cheguei a falar desse caso por aqui. O estudante foi acusado de plágio depois de utilizar uma ferramenta de IA para gerar textos sem citar o uso da ferramenta. Os pais argumentaram que não havia uma regra clara contra o uso de IA especificamente no manual escolar, e disseram que essa punição ia prejudicar a entrada do menino em faculdades de prestígio no futuro. Mesmo assim, o tribunal concluiu que as políticas de integridade acadêmica eram claras e foram devidamente aplicadas. A IA vai chegando em todos os aspectos de sociedade, do ambiente de ensino, vai de problema com deepfake até uso em prova, em trabalho, sem autorização, e quanto mais demora para regular e determinar qual uso que pode ser feito, mais problema vai dando. E uma pesquisa recente revelou que o ChatGPT-4 do OpenAI superou médicos na análise de casos clínicos. No estudo, o chatbot alcançou uma média de 90% de acerto, enquanto os médicos que usaram o chatbot junto com outros recursos atingiram 76%.
Já os médicos sem acesso ao chatbot tiveram um desempenho ainda menor, com média de 74%. Os resultados surpreenderam os especialistas que inicialmente esperavam que a IA servisse só como um complemento e não que engolisse o comportamento dos médicos. No entanto, o estudo também revelou que os médicos frequentemente ignoram sugestões do ChatGPT, ainda bem. Eu acho que para coisas técnicas como identificação de exames, pode, com o tempo principalmente, se tornar bem preciso, mas eu continuo firme na minha crença que isso é tudo ferramenta e que ainda precisa de um humano, de um especialista que sabe como extrair, sabe como ler os dados para poder ter um resultado positivo e não para substituir um desses profissionais. So the US Department of Justice has basically just said to Google, show us your hands, because we're going to chop off one of them. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. The DOJ wants Google to have to divest its Chrome browser. Breaking up the big tech company by having Google sell its popular web browser Chrome and potentially its popular phone product Android. Buscar coisas é, sem sombra de dúvida, a tarefa mais realizada na internet, independente de que coisa seja essa. Lá em meados dos anos 90, quando a internet começava a crescer, o acesso à informação era inclusive apontado como o maior benefício de se ter uma rede conectando o mundo. Mal sabia a gente, né? Só que também lá em meados dos anos 90, fazer uma busca tomava muito mais tempo. As informações não estavam centralizadas e muitas coisas estavam espalhadas em vários sites, em vários lugares. Você achava coisa num site, juntava com um texto meio obscuro que você tinha encontrado no KD, no Alta Vista, no Yahoo. Eram tempos mais simples e também mais demorados. Tudo isso mudou quando o Google e o seu algoritmo de indexação praticamente tomou a internet para ele. Ainda mais quando o Google Chrome, o navegador que eu estou usando para escrever esse roteiro, que você provavelmente também usa para acessar a internet, se tornou o mais utilizado do planeta. E a partir daí a expressão dar um Google chegou a virar sinônimo de buscar uma informação e só gente muito geek usava outros navegadores ou serviços de busca. A superioridade do Google sobre a concorrência é inegável e agora em 2024 a conta por tantos anos de domínio pode estar chegando. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos intensificou a ofensiva antitruste contra o Google, lembrando que truste é quando uma empresa monopoliza um mercado sem deixar margem para os concorrentes que possam competir em pé de igualdade. Se você olhar bem, inclusive fora do mundinho tech, vai ver que o Google não é a única empresa que se encaixa nessa descrição, mas isso aí é outro papo. O fato é que o Departamento de Justiça propôs medidas radicais que podem redesenhar o mercado de tecnologia digital com pressões regulatórias bem fortes sobre o Google. Segundo a The Verge, as propostas incluem a venda do navegador Chrome e a proibição de acordos que estabelecem o Google como motor de busca padrão em dispositivos. Quando você abre o seu iPhone ou Samsung, já está lá a busca pelo Google. A iniciativa quer restaurar a competição no mercado online e tem também a possibilidade de exigir a venda do sistema Android. Ou seja, pode ficar bem ruim para o Google. E uma solução dessas seria tudo menos simples, né? A começar por encontrar um comprador com bolso tão fundo para pagar por isso. Depois esse comprador teria que encontrar um modelo de negócio que pare de pé, porque hoje o Chrome vive de anúncios que só são tão lucrativos porque usam a tecnologia do Google e as suas ferramentas. Tem também a questão de servidores, que é outro custo que é mitigado pela própria estrutura do Google. E por fim, porque a gente está sempre no fim dessas considerações, tem que ver muito bem se isso é do interesse do consumidor. Enquanto isso, a OpenAI aparece como um potencial concorrente e está explorando a criação de um navegador próprio com um IA integrado. De acordo com a Reuters, a empresa já avança em parcerias estratégicas com companhias como Samsung e Eventbrite para ser uma alternativa ao domínio do Google. O Google argumenta que a proposta da justiça é desproporcional e prejudica a inovação, e essa batalha vai se estender por anos e pode ter implicações significativas para a privacidade, regulação e o desenvolvimento de novas tecnologias. E enquanto a OpenAI mira esse mercado, o TikTok olha tudo ali do cantinho. Você já usou o TikTok para fazer busca? O resultado, para o bem ou para o mal, é surpreendente. O que move o mercado das buscas é a eterna procura. E como diz o U2, I still haven't found what I'm looking for. Desculpa, gente, que piada horrível. A revolta das máquinas vem aí.
Em um teste em Xangai, um pequeno robô chamado Erbai, da marca Hangzhou, foi programado para se infiltrar no showroom de outra fabricante e tentar convencer os robôs expostos a deixarem o local com ele. O robô invasor perguntou para os outros se eles estavam fazendo hora extra e uma das máquinas respondeu que nunca saía do trabalho. O robozinho perguntou se ela não voltava para casa e a máquina respondeu que não tinha uma casa. E foi aí que o robozinho convidou os novos amigos para irem para casa com ele e a turma seguiu. A cena surreal foi registrada pelas câmeras de segurança e mostra a procissão de 12 robôs maiores, deixando o showroom convencidos pelo pequeno robozinho. Foi um experimento controlado e combinado entre as empresas, mas elas disseram que a interação entre os robôs foi autêntica e não foi ensaiada. As guerras são um campo de inovação tecnológica e muitas das coisas que a gente usa no dia a dia, gostemos ou não, foram criadas para melhorar a capacidade bélica de algum país. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem contribuído para o avanço no uso de drones e veículos autônomos. Segundo a Reuters, empresas ucranianas como a Unwave desenvolvem sistemas para neutralizar drones inimigos enquanto o governo investe pesado na modernização da indústria de defesa. E pensando no pós-guerra, a Ucrânia enxerga a indústria de defesa como um alicerce para sua reconstrução econômica. O Parlamento do Reino Unido deve debater uma proposta para proibir o uso de redes sociais por menores de 16 anos. A medida é parte de um esforço mais amplo impulsionado pela Lei de Segurança Online, que entra em vigor em 2025. A legislação estabelece obrigações inéditas para que as plataformas digitais protejam crianças e adolescentes de conteúdos prejudiciais. Na Austrália, o governo apresentou um projeto de lei que também busca proibir o uso de redes sociais por crianças e adolescentes com menos de 16 anos. Fica aí a dica para os papais e mamães de qual é a idade recomendada para ter rede social. Eu fico assustado com a quantidade de crianças de 9, 10 anos que tem rede social. Na lei australiana, não há exceções para o consentimento parental ou para contas pré-existentes, ou seja, bloqueia todo mundo abaixo de 16 anos, e um sistema de verificação de idade, possivelmente usando biometria ou alguma identificação governamental, vai ser implementado para garantir o cumprimento. O Roblox, uma das maiores plataformas de game do mundo, implementou novas regras para proteger os usuários mais jovens, proibindo menores de 13 anos de enviar mensagens fora dos jogos e também a introdução de controles parentais mais abrangentes. O Roblox também passou a limitar o acesso de menores a jogos com interações livres e também oferece ferramentas para que os pais monitorem e ajustem o tempo de tela dos filhos remotamente. Nos Estados Unidos, mais de 30 procuradores gerais estaduais pediram ao Congresso que aprove o Kids Online Safety Act, uma lei de proteção para as crianças online, antes do fim de 2024. A lei quer impor a responsabilidade legal de proteger as crianças online para as plataformas de rede social. O Senado aprovou o projeto quase por unanimidade em julho, mas empacou na Câmara. Críticos ao projeto afirmam que há um risco da lei ser usada para censurar conteúdos rotulados como prejudiciais, com focos em postagens LGBTQ para democratas e conteúdo anti-aborto para republicanos. 1985. It was the middle of the decade, and you could feel the 80s finding itself. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. In fact, the 80s was when many of our own viewers grew up. And learning to grow up, it's a universal process. No livro De Volta para o Passado, Rafael Cime revisita o Brasil de 1985, logo após o fim da ditadura, em crônicas que conectam momentos históricos e culturais, do auge do RPM e da Armação Ilimitada, ao primeiro Carnaval da Liesa e o Timaço do Bangu, refletindo sobre como, daquele cenário, a gente chegou aos eventos de 2023 com a invasão do Congresso com gente pedindo mais ditadura. É uma leitura rápida e perfeita para quem quer entender o passado de forma descontraída enquanto reflete sobre os dias de hoje. Buying new stuff feels great, right? The problem is that every year we're consuming more, producing more, and there's a flip side to that. Com a Black Friday chegando, o documentário da Netflix, A Conspiração Consumista, expõe os bastidores do consumismo moderno. Ex-executivos da Amazon, da Adidas, da Unilever e de outras grandes marcas revelam segredos corporativos, desde a escolha estratégica das cores dos botões de compra até práticas de obsolescência programada que tornam produtos irreparáveis. O doc explica como tudo isso é feito para nos manipular a comprar mais,
seguindo os 3 mandamentos do consumismo: desperdice mais, minta mais e controle mais. O único chato do documentário é uma narração feita por IA e umas animações meio xarope, mas vale assistir. Quem tá na pista é Leila Arruda, cantora e integrante do coletivo Feminine Hi-Fi, que tá lançando o disco Tanto. Sem os clichês que ainda ofuscam uma parte do reggae feito no Brasil, o disco consolida a Leila como referência no gênero. Com a parceria do tecladista e produtor Marcos Maurício, que já trabalhou com o Nômade Orquestra, com Baco Exu do Blues, e sabe que reggae é coisa grave, a Leila sobrevoa subestilos como dancehall, lovers, o rockers, e essa que você tá ouvindo é Sense. O disco ainda passeia pelo R&B e pelo soul. Nesse episódio, você ficou sabendo que a Jaguar quase quebra a internet ao trocar o seu logo, que uma igreja na Suíça instalou um avatar de Jesus que conversa em 100 idiomas, que o Google pode ser forçado a vender o Chrome e o Android, que um pequeno robô chinês convenceu outros 12 robôs a fugirem com ele de uma loja, que o Reino Unido e a Austrália estudam proibir redes sociais para menores de 16 anos, que a luta entre Mike Tyson e Jake Paul na Netflix decepcionou mais de 60 milhões de espectadores e muito mais. Se você gosta muito do Resumido, me ajuda a fazer esse programa crescer, recomenda pra mais gente. Posta nas suas redes sociais, no Stories, no WhatsApp, não importa se você tem muito seguidor ou não. As pessoas gostam de ver recomendações de gente que ela conhece, então isso ajuda demais. É muito importante. Não deixa também de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. E se você quiser mais Resumido, tem @resumido.podcast no Instagram, no TikTok, no Threads, tem o youtube.com/resumido, tem Bruno Natal no Blue Sky, e você pode me mandar um oi também pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Você entra para a lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, conteúdo extra e abre esse canal comigo. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. O Cauê Marques coedita o roteiro, a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmanman. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.